Olá, senhores. Bora aí com uma questãozinha de eletromagnetismo. Olha só, o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região do campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. O que acontece, na verdade, é quando você tem uma região de campo magnético e você lança uma partícula com uma velocidade inclinada em relação aí, ó, um ângulo θ em relação ao campo magnético. Então aqui você vai ter uma componente horizontal dessa velocidade que nós vamos chamar de Vx e uma componente vertical dessa velocidade que a gente vai chamar de Vy. Bom, a componente vertical Vy é o que faz a partícula girar, realizar um movimento circular. A componente Vx é quem arrasta esse movimento. Então, na verdade, ela vai girar, mas ela vai sendo arrastada, ó. E aí ela acaba fazendo esse movimento helicoidal, que nem ele coloca na figura para nós aí, certo? Bom, a vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede um tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, que é a carga, B, campo magnético, e não o número de voltas, e T, o tempo total de voo, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será... Meninos, olha só que bacana. Cada volta que esse íon completa, ó, completou uma volta, vendo? Esse é o da parte de baixo, retornou, representa um período para nós, né? Mais uma volta que esse íon completa aqui no seu movimento helicoidal, mais um período, e assim por diante. Então, cada volta que ele completa aqui no seu movimento, ó, nós temos um período. A gente vai analisar aí, não para uma volta, mas para várias voltas, né? N voltas. Então, olha só que bacana. Nós vamos poder falar que o tempo total, que ele chama de Tzinho, é o período, que é o tempo para uma volta, vezes o número de voltas. Se ele der uma volta, o tempo vai ser T. Se ele der duas voltas, o tempo vai ser 2T. Se ele der N voltas, o tempo vai ser N vezes o período, vezes o tesão. E vamos relembrar? Como aqui a gente tem a força magnética que aponta para o centro de um movimento circular, ela atua como força resultante centrípeta, né? A hora que você joga a formulinha da força magnética, que é o BQV seno θ, e a força resultante centrípeta, que é a massa, velocidade ao quadrado sobre o raio de órbita, trabalhando essa equaçãozinha, vocês chegam em duas equações que são muito importantes vocês guardarem. A primeira, aqui calcula o raio desse movimento circular para nós aqui, ó. É a famosa Habib MV 1 kb, certo? O raio do movimento circular é igual à massa da partícula vezes a velocidade com que ela foi lançada, dividido pela carga elétrica e o campo magnético da região. A outra equação é que calcula o período, o tempo para se dar uma volta. Você foi lá no Habib's e pediu 1 kb, agora você vai reclamar, você vai falar, tacaram 2 pimentas no meu quibe. Então, o período é 2 vezes o π vezes a massa, dividido pela carga, vezes o campo magnético. Lembrando que as cargas aqui sempre em módulo, né? Então, nós vamos poder trabalhar direto com essa equação, ó, do período. Olha só que bacana. O tempo total Tzinho é o número de voltas vezes o período, que a gente sabe que é 2πm sobre Q vezes P. E agora acabou o exercício. É só isolar a massa. Isolando a massa em mim, ó, o Q e o B vão passar multiplicando o Tzinho. Então, vai ficar Q vezes B vezes Tzinho. Tudo isso dividido pelo 2πn, que está multiplicando e passa dividindo. Então, dividido por 2π e não. Essa daqui é a massa em função de Q, B, Tzinho e não. O que garante para nós aí como correta a nossa alternativa A. Fechou, senhores? Grande abraço a todos.